Olá, pessoas! Eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos! E hoje é dia de tag, quanto tempo, né? Eu não faço uma tag. O nome da tag é Livros Curtinhos. Vamos lá, que eu estou ficando sem luz natural, já são 5h40 da tarde, daqui a pouco não tem mais luz. A tag Livros Curtinhos eu vi no canal da Carol Vitti, canal Sou Livro, e ela é uma tag original do canal Check-in Literário. Eu vou deixar o link para os dois vídeos aí no box de descrição, assistam. E a tag tem 10 perguntas, mas em muitas categorias eu vou roubar, eu vou falar 2 livros, às vezes 3, tá? Porque eu adoro livros curtos. Eu sou fã de livros curtos e eu acho que os livros muito longos poderiam ser mais curtos. Essa é sempre a minha impressão. É difícil eu gostar muito de um calhamaço ou de um calhamaço entrar para os meus favoritos, porque eu sempre acho que ele pode ser enxugado. A primeira pergunta da tag é o livro mais curto da sua estante. Dos que eu olhei aqui, dos que eu me lembrei, é o livro A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula K. Le Guin, pela editora N1, tradução de Luciana Chieregatti e Vivian Chieregatti Costa. Este livro tem 38 páginas no total, e o texto da Ursula Le Guin tem 8 páginas só. As outras 30 páginas são prefácio, pós-fácio, é uma análise desse texto. Que é um texto maravilhoso, quem tiver acesso, leia. Ela propõe um outro tipo de ficção que não seja esse da aventura frenética, né, que segue moldes, entre aspas, masculinos. Ela vai brincar um pouco com essa ideia do masculino, do feminino. E é muito maravilhoso esse texto. Foi uma das minhas leituras favoritas de 2022. Segunda pergunta. Um livro que, mesmo pequeno, te deu ressaca literária. E é muito difícil eu ter ressaca literária, ainda mais por causa de um livro só. Isso não acontece, tá? Geralmente a minha ressaca literária tem a ver com o momento que eu estou passando, assim, que se eu estou trabalhando muito, eu não tenho tanto ânimo para ler, coisas assim. Mas tem um livro que eu tô tentando ler há muito tempo e não consigo, ele não vai pra frente, então vou considerar isso uma espécie de ressaca literária, que é o livro O Santo Inquérito, do Dias Gomes, nessa edição da Ediouro. Eu adoro as peças do Dias Gomes, e esse me interessa muito, ó, se passa em 1750, na Paraíba, e conta a história de Branca Dias, que é uma personagem meio histórica, meio lendária na história do Brasil. E a Branca Dias é julgada pela Inquisição. Então é a história desse santo inquérito. Mas eu não consigo que esse livro vá pra frente, simplesmente. Também não tô fazendo tanto esforço, não. Ele fica na minha bolsa e quando dá eu leio. Mas se eu tivesse muito afim de ler, eu já tinha pegado do começo ao fim, né? Não foi o que aconteceu. A terceira pergunta é: um livro pequeno que desgraçou a sua mente. E aí tem vários, porque a gente gosta desse tipo de livro. Mas eu quero trazer esse desgraçamento mental no melhor sentido possível. Eu trouxe 2 livros, tá? Um deles é Isto um Homem, do Primo Levi. Tava difícil de pegar aqui na minha estante, então vou deixar a capinha aí pra vocês. Mas fala sobre campos de concentração e holocausto. É um livro de memórias. Então o Primo Levi, ele foi preso em campo de concentração e ele narra o que ele passou ali. É um absurdo de pesado o livro. Mas é um daqueles livros que fica com a gente para sempre. E o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Essa minha edição já é antiga, agora ele tá com uma capinha nova, pela editora Jandaíra. Esse meu é da editora Letramento. O Silvio Almeida faz uma análise dessa ideia de racismo estrutural, né? Como é que o racismo estrutura a nossa sociedade. Ele tá na base de todo o funcionamento da nossa sociedade. Ele tá entranhado em todas as coisas. E eu acho que esses 2 livros permanecem com a gente por muito, muito, muito tempo, gerando questões e gerando reflexões. Por isso são livros que desgraçam a cabeça, no melhor sentido, de deixar a gente fervilhante pensando nisso. Quarta pergunta. Um livro pequeno que merecia mais páginas. Ai, tem vários, né? Esse que eu escolhi 3. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Ailton Krenak merece todas as páginas que ele quiser. Ele propõe reflexões de uma maneira muito fluida, provocadora, para a gente pensar o nosso mundo, pensar o nosso futuro, pensar as nossas concepções de humanidade. Então esse livro é muito pequeno para tudo que eu queria ler desse homem, mas pelo menos estão sendo lançadas outras obras dele por aí.
Outro que poderia ter muito mais páginas, quantas páginas quisesse, é o livro O Cometa, de W.E.B. Du Bois, e O Fim da Supremacia Branca, de Saidiya Hartman, pela editora Fósforo, tradução de André Capilé e de Cecília Floresta. É um livro bem pequenininho, mas principalmente o texto da Saidiya Hartman podia ser enorme, que eu não ia me importar. É uma análise sensacional que ela faz do conto e de outras coisas. Ela acaba atualizando muita coisa que o conto do Du Bois traz. Então é sensacional também, leiam. E o outro que eu acho que podia ser maior, porque eu gostei bastante, foi o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, pela editora Dublinense, que é uma distopiazinha de um mundo em que tudo é contado, tudo é matematizado, quantificado e transformado em valores, assim. Um mundo muito diferente do nosso, sabe? Só que não. E os poetas e os artistas, de uma forma geral, viram mercadorias. Na verdade, eles viram como se fossem animais de estimação. Então, tem uma família que a gente acompanha aqui, que a menina da família, a criança, quer comprar um poeta. Daí o título do livro. E vai fazer essa brincadeira sobre o que é útil e o que não é, por que a arte precisa existir, será que ela pode ser quantificada, e essas discussões muito legais. Podia ser um livro maior, mas ele também tá lindo desse tamanho que ele está. Questão 5. Um livro que, mesmo pequeno, foi difícil de entender. E eu escolhi um que muita gente lê, eu fico até surpresa por tanta gente assim conseguir lê-lo assim, e achá-lo fluido, porque eu achei que ele tem partes difíceis. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, pela editora Vozes, tradução de Enio Paulo Giacchini. Eu acho que o início do livro é muito legal, assim, a parte que ele fala dessa sociedade do cansaço, da hiperpositividade, que ele fala do paradigma do vírus e das doenças neuronais e coisas assim. Essa parte é bem interessante. Mas tem um momento aqui do livro que ele começa a analisar uns conceitos de Hannah Arendt que eu achei difícil. Não sei se quem leu teve a mesma impressão que eu. Deixa aí nos comentários se você já leu o livro. Mas não é um livro facinho, não. Nem tranquilinho de ler. Você olha o tamanho dele e fala, nossa, em 2 horas eu leio. Não foi o meu caso. 6º item. O menor livro do seu autor favorito. O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Lindo, maravilhoso, gente. Esse conto é muito maravilhoso. 63 páginas de puro Saramago. Leiam. 7. O menor livro de não ficção da sua estante. Eu acho que esse aqui, o livro O Jovem, da Annie Ernaux, pela editora Fósforo, que eu ganhei de presente há pouco tempo. Ele é pequenininho no tamanho e no número de páginas. De texto, ele tem 37 páginas, depois tem algumas fotografias e totaliza 53 páginas, contando até a biografia da autora e tudo. Então esse talvez eu pegue em breve para ler, porque deve ser rapidinho. 8. O menor livro de uma série ou coleção. Eu escolhi 2, um de não ficção e um de ficção. Então um é de filosofia, dessa coleção 10 lições. Eu acho que o menorzinho é esse que eu tenho. 10 lições sobre Schopenhauer, do Fernando J.S. Monteiro, pela editora Vozes. Eu gosto muito dessa coleção, ela traz algumas ideias principais dos filósofos, de um jeito mais didático, e o do Schopenhauer tem 70 páginas contando a bibliografia. E o de ficção, Aladdin, nova versão do conto clássico, de Yasmine Seal e Paulo Lemos Horta, pela editora Zahar, mas esse é da coleção Clássico Zahar, Bolso de Luxo. Eu tenho alguns dessa coleção, não todos. E o Aladdin é pequenininho, ele tem suas 143 páginas. 9ª categoria, um livro pequeno que inspirou um filme ou uma série. Aí fiquei pensando se eu tinha. E eu tenho A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, pela Biblioteca Azul, que eu reli há pouco tempo. Gostei mais na releitura do que na primeira leitura. Ele é um livro que eu tava ouvindo a Bárbara e a Luana, do canal Abstração Coletiva, e a Bárbara, do B de Barbárie, no podcast da Luana, falando sobre esse livro, e elas falam, e é verdade, ele é um livro chato no formato dele, na linguagem dele. Você vai lendo e você fala, nossa, que chato. Mas é porque o protagonista tá numa ilha sozinho e ele tá lidando com esse cotidiano chato. Então faz parte você sentir também esse tédio que ele tá sentindo.
Mas enfim, esse é um livro que dizem que inspirou um pouco a série Lost. Não sei o quanto isso é verdade, porque eu nunca assisti a série. Mas esse protagonista solitário na ilha começa a observar e a encontrar pessoas que não estavam antes na ilha. Essas pessoas de repente aparecem lá, ele não sabe quem são, o que elas estão fazendo ali, e ele vai descobrir. Então é isso, muito bom, inclusive, o livro. E a 10ª e última categoria, socorro, luz, não vai embora. Vou abrir um pouquinho a cortina aqui. A 10ª e última categoria é pequeno, mas quase abandonei. E aí eu coloquei 2 por motivos diferentes. E são 2 que eu li há pouco tempo, no mês de fevereiro de 2023. O primeiro é Harum e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie, pela Companhia de Bolso, tradução da Isamara Lando. É um livro que eu amei, mas eu já tinha tentado ler umas 2 vezes e não tinha ido pra frente. Um pouco igual o do Dias Gomes, que eu mostrei antes. Mas agora em fevereiro eu li e amei. Então não é que eu quase abandonei de vez, mas eu deixei muito pra depois esse livro. Eu começava e falava, agora eu não vou conseguir ler. E abandonava temporariamente. Mas agora está lido e aprovado. E outro que eu quase abandonei foi o História de Roma, do Pierre Grimal, pela editora Unesp. Tradução de Maria Leonor Loureiro. Quase abandonei porque é um livro que eu vi que não estava entregando o que eu queria. Eu queria uma história de Roma que fosse historicamente confiável, né, historiograficamente confiável, que trouxesse discussões atuais, que explicasse didaticamente a cronologia e alguns termos técnicos, mas não foi o caso. É uma história muito narrativa, elogiosa em relação a alguns personagens da Roma Antiga. Não tinha nada a ver com o que eu estava procurando. Eu quase abandonei, só não abandonei porque era pequeno. Eu falei, vou até o fim, que aí eu já faço a resenha pro pessoal lá no canal e passo pra frente. Eu não vou querer manter esse livro, não. Certo, gente? É isso. Acabamos as 10 perguntinhas. Desculpem os roubos aqui de mostrar 2 ou 3 em cada categoria, mas é que eu acho que as tags são um motivo pra gente indicar bons livros pra vocês, ou tirar um sarro de alguns livros, né, que a gente não gosta muito. Faz parte também. Mas espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários um livro curtinho que você gostou muito e que você me recomenda. Porque, como eu disse, eu amo livros curtos. Acho que eles têm esse impacto que livros longos dificilmente têm. Porque o autor tem que ser muito bom pra manter você preso por muito tempo, sabe? E pra manter a força do livro, se tem muitas páginas. Enfim, me digam se vocês concordam comigo ou não. E a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada pela companhia. Deixa um joinha, que sempre me ajuda muito. E se quiser adquirir algum livro que eu mencionei aqui, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link, que sempre está aí no box de descrição. Você não paga nada mais pela compra e eu recebo uma pequena comissão pela venda, certo? Um beijo, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.